Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e a minha voz vai ser mais fraquinha sim, porque eu tô gravando, já são quase 2 da manhã. Só que eu quis gravar esse vídeo agora para ver se eu até mesmo consigo gerenciar uma gravação nesse horário onde que eu moro. E, bom, eu quero já de uma vez falar que hoje a gente vai dar uma viajada bem, bem espacial no sentido do navegador. Hoje eu vou utilizar bastante essa ferramenta para mostrar um pouco do conteúdo que eu vou abordar. E assim, os slides eu vou usar muito pouco, como eu estou de costume utilizando. O assunto de hoje vai ser a vasosegure e ature. A vasosculatura, né? Vasosculatura é a academia que trata os vasos. A gente tem vários tipos de vasos. E esses vasos, eles têm o aporte de condução. Eles mimetizam uma condução orientada. A orientação, ela tem vários tipos na sociedade. A gente tem os caminhos, que são várias vezes percorridos, e nessas variações a gente sinaliza esses caminhos com indicações de como se portar frente a esses caminhos para poder nos regularmos e ficarmos cada vez mais seguros. Então, o que o vaso ele prediz? Ele prediz uma certa segurança, e eu vou destacar a segurança também que ele prediz. Ao decorrer do vídeo a gente vai falar e vai apontar muito bem essa segurança. E, bom, eu acho que a gente já pode fazer a navegação e ir percorrendo a inteligência situacional desse valor que é constante para nós, e assim vai ser para o resto das nossas vidas, né? Então vamos lá, imergindo. Estou aqui tentando fazer a orientação. Ok, beleza. Agora vocês já estão vendo minha tela e eu acho que eu já... Então o que a gente vai falar hoje é a vasosculatura. E como eu falei, o vaso ele é uma consolidação da aplicação guiada de um percurso, né? Então, se eu tenho um vaso dentro de uma conexão, o vaso é a passagem que vai assegurar que nessa conexão entre, por exemplo, 2 pontos, o vaso ele vai permitir, né, a orientação coerente, né? E aqui eu posso sinalizar, fazer vários tipos de sinalização dentro da transmissividade, dentro do padrão desse canal, desse vaso. E a segurança vai ser a permitir que uma vez que eu entre por aqui, eu saia ou eu chegue nesse determinado local. Claro que se eu aturar, então o ature nesse sentido vai ser aturar essa promoção, né? Essa passagem. Então, a correlação vascular do crescimento e a organização de ser. Porque só há crescimento
quando essa vasculatura permite na segurança fazer o reabastecimento necessário, mas o reabastecimento necessário e preciso, né? E aonde que a gente vai falar da precisão? A precisão, ela está envolvida nesse ature, a aturação. No nosso convívio, a gente destaca a aturação pelos sentidos. E fisiologicamente, os sentidos, para nós, eles são desenvolvidos pela sensação. A sensação que cria essa passagem. A passagem. E a depender da passagem, a gente pode ter uma passagem menor, mais estreita, ou uma passagem maior, mais larga. E isso para tudo, para todos os caminhos, né, que a gente tem. E a gente pode desenvolver essas passagens na nossa fisiologia para os sentimentos, e a gente pode fazer um vaso relaxamento para um tipo de sentimento, ou uma vasoconstrição para um outro tipo de sentimento. E aí a gente tem os anéis. Esses são os anéis de se aturar. O turno dessa vasoescultura, né, de aturar-se frente às composições de si e as composições de si e os reabastecimentos. Reabastecimento. O homem, ele conseguiu descobrir isso e trabalhar esse descobrimento fazendo as percepções a partir dos sentidos. E aí, para sentir e diferenciar o sentido, nós nos envolvemos com os órgãos, né? A partir dos órgãos, nós envolvemos os órgãos e fizemos as barrinhas aqui, ó. Separamos os órgãos uns dos outros e vestigiamos a partir do vaso, desses vasos que a gente seguiu. Vestigiamos a partir do segmento desses vasos. E aí você deve estar perguntando, aonde que esses vasos levaram? Os vasos levaram a nós a entendermos a transdução do sinal. A transdução do sinal vai ser, então, você ter uma porta de entrada para um sinal, e esse sinal ele vai ser amparado e transduzido de sua forma traduzido ou transduzido de sua forma, e vai formar conhecimento em nós pelo destaque que faz reminiscência, né? A gente sentir e ressentir esse estímulo. E aí tudo esse ressentido vai se tornando ponto visível ou ponto cego do nó em você. E tudo isso vai sendo costurado.
A transdução de sinal, então, ela parte mais ou menos assim. Você tem os seus vasos. Esse aqui é um vaso, vamos supor que é uma porta de entrada. E nesse vaso que você tem aqui, que vamos pintar assim, né? Você tem um certo tipo de calibre, alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente vai avaliando, né? Avalia o calibre e tal. E aqui vamos pôr que esses são os grupos de... Esses são palavras, né? São palavras que vão ser lançadas, são estímulos que vão entrar nesse canal, nesse seu órgão sensitivo. E aí vão pôr que eu jogo esse sentido aqui, ó. Ele sempre vai chegar e vai preencher o máximo possível, porque ele chega assim, ó. Ele chega assim, dan. Só que como a passagem é estreita, vai passar só isso aqui, ó. E eu acho que eu tenho que abaixar o volume da minha voz. Tá crescendo. E aí vai passar só isso aqui. E isso aqui é o famoso filtro para nós, né? E aí esse estímulo aqui, ao fazer essa passagem, ele vai ser transduzido no seu organismo, e isso tudo vai virar tipo um choque assim, ó. E aí aonde que ele puder chegar no seu organismo, ele vai chegar, né? Por exemplo, vamos fazer o desenho aqui, né? Isso aqui vai entrar no seu organismo e vamos supor que a gente pega essa forma aqui. Esse aqui é o seu organismo. Acho que é esse aqui, ó. Quero esse aqui. E aqui esse aqui então, ele vai ser seu organismo, né? E nesse seu organismo, esse sinal ele vai entrar e vai fazer a transdução, e essa transdução vai vir e vai chocar aqui, ó. E vai fazer um choque em você. Aí nesse choque que vai acontecer, não sei se deu para perceber, esse choque que vai acontecer dessa fonte, né, dessa palavra, desse sinal, ele vai chegar em alguma parte do seu corpo. Porque dentro da educação foi feita uma reminiscência a partir do ensino da educação básica, que encobre, enaltecendo, tricotando a exponencial de palavras no ar.
armazém de compor produtos. Isso é invenção, pessoal. Você cria um produto, o chama tanto de algo, e aí você armazena a palavra nele, né? O produto para nós é o alfabeto, né? Ele é o produto para nós nos orientarmos, e ele é o sinalizador. Ele sinaliza tanto que nós temos o alfabeto, né? O A, o B, o C, o D, o E, F, G, H, I, J, como orientadores, né? E aí a gente vai ter vários tipos de orientação para com esse alfabeto dentro desse trabalho, né, facultativo de traduzir essas palavras, esses sinais em sinais elétricos e suportá-los, né, e fazer essa correlação vascular para nos assegurar e aturar esse trabalho, esse crescimento, essa atadura, né? Fazer ataduras para nos mantermos no prestígio social, de vivermos em sociedade e trabalharmos esse viver com a segurança, né, vascular de pertencer a uma empresa, né, a uma empresa que se orienta a partir dessa receita, né, desse vaso, de começar por aqui e chegar nesse terminal, às vezes mais assim, às vezes mais assim, mas sempre tendenciando a chegar num terminal que consegue fazer assim, ó. Não sei se deu para perceber, né? Isso é uma empresa, sabe? Acho que deu para ficar claro. E antes de entrar para o navegador, para realçar melhor a síntese dessa ideia, a gente tem aqui na orientação alfabética, a gente tem para a orientação alfabética essa proposta aqui, ó, a vasoconstrição e a vasorelaxação dos vasos. Só que tudo é trabalhado na transdução dessa energia. E quando ela entra a partir desses sinais, por exemplo, vai chegar esse aqui, ó. Vai chegar esse sinal aqui. Aí ele chega assim a partir da sociedade, né? Só que você só vai conseguir captar isso. E a partir do momento que você capta isso, entra em você, gera esse estímulo aqui, ó, esse choquinho. E aí nesse choquinho que gera em você, vai fazer isso aqui, ó. Ou vai fazer isso durante a chegada, ou vai fazer isso. Ou ele pode fazer isso aqui, ó. Ele vai passar, né? Aí começa a entrar aqui, aí quando chega aqui, ele vai fazendo assim, ó. Ele vai fazendo a distributiva de choque no seu organismo. Acho que quanto mais você lidar com esse estímulo, aqui, ó, mais ele fica familiar para o seu organismo, e mais você consente essa transdução, e mais você consegue aplicar essa distributiva. Tá dando esse problema aqui na seleção, mas mais você consegue aplicar essa distributiva, né? Passou aqui, quanto mais familiar mais você consegue fazer distributivas exatas para controlar o quanto você vai transmitir de sinal para uma certa região. E isso é o controle muscular. Isso é um trabalho acadêmico. Isso
desenvolver bem. Opa. Isso é desenvolver bem a transdução de sinal e reger ela em você, né? Fazer essas coberturas, esses sinais. Existem fontes, né, de sinais que a gente não tem controle. A gente só controla a sinalização delas, né, os estímulos de descarga de sinal delas, trabalhando, aplicando produtos para sombras, né, para poder barrar ou aumentar o estímulo dessas fontes. É o caso do sol, é o caso de pessoas falando na rua, né? E aí a gente tem que lidar com essas fractais. Uma coisa que eu esqueci de falar é que como a tendência de um vaso é ele ser redondo, né? Ser uma circunferência. A qualidade da circunferência é ter ter infinitos pontos distribuídos na regionalização igual quando você pega e analisa a distância do raio, né? Então, se você tem um raio, né? A circunferência ela tem como no seu particular a mesma distância para os raios. Não sei se fica bem visto aqui. E nessa circunferência o que faz semelhança a ela, a gente tem um relógio, né? Só que eu vou mostrar outras coisas para vocês que tem semelhança com esses raios e o que esses raios fazem, né? Se você pegasse e fizesse uma cobertura de assemelhança, você veria que letras também sintonizam e utilizam dessa ferramenta dessa vasocognição, né, desse estímulo. Olha só o R. Eu desenhei 2 R's aqui. Não sei se vocês conseguem ver, né? Mas foi como uma costura. E o R, ele pode fazer controlar a abertura. Por exemplo, se você tem olhos aqui, você consegue controlar a abertura, né? Fazendo esse R. Né? Olha, tá vendo? Tô fazendo um R aqui, ó. Se eu tenho um D, deixa eu ver aqui, pra vocês repararem. Se eu tenho um D aqui, né? Ó, tem um D. Vocês estão vendo um D aqui? Tipo, eu tenho um D aqui. Aí se eu fizer assim, ó, eu tô fazendo um R. Só que eu tô fazendo uma vasoconstrição. Se eu fizer muito, eu acabo fazendo outra letra. É difícil fazer aqui, mas vamos tentar fazer lá no aplicativo então. Opa. Eu tenho... Vamos pôr aqui nesse aplicativo, a gente tenta desenhar aqui. Eu tenho... Aqui, ó. Um D. Eu tenho um D. Tá ruim. Vou tirar aqui. Deletar. Pode deletar isso aqui também. Vamos lá.
fazer esse trabalho. Eu tenho um D, né? E o D é metade de uma circunferência. É como se fosse um O dividido por 2. E nessa metade de circunferência, se eu pegar, se esse aqui é um dedo, né? Se esse aqui é é o meu dedão, e aqui é o meu outro dedo ligando ao dedão, como eu estava tentando fazer para vocês, né? Meu dedão e meu dedinho. Se eu pegar o dedo meu da outra mão e empurrar aqui, ó, vocês vão ver que eu vou diminuir esse arco aqui, ó. E se eu diminuir esse arco pela metade e ele continuar um arco perfeito, eu vou ter o meu dedo aqui empurrando e o meu outro dedo aqui fazendo toda essa flexura aqui, essa onda, né? Se eu fizer assim, vocês não vão ver uma onda, o desenho de uma onda, né? Então o R, ele é uma onda que chegou, né? É um D, uma onda, né? Tipo assim, um O, eu tenho o vaso, aí no vaso entra uma onda, então chega uma onda e vai empurrando. Eu vou mostrar isso para vocês. E nessa empurra, se eu fizer uma força contrária, eu vou fazer uma fractal nesse D, e ele ou vai se transformar em R, ou ele vai se transformar em uma outra expressão. Só que isso aqui, na transdução, é só menos e mais. Sim e não. Né? Lembra que eu apresentei aqui Lembra que eu apresentei a transdução? Essa transdução desse sinal aqui, ó, por exemplo, que isso aqui é como se fosse uma palavra, um bloco de uma montagem, né? Eu fiz com a matéria-prima um produto e transformei ele numa palavra, fiz o sinal coisa, e aí esse sinal foi transduzido para o organismo. Quando ele chega na entrada, ele chega em um O, e aí dependendo da vasoconstrição, vasorelaxamento que o seu corpo tem para familiaridade do timbre, da altura, da familiaridade de quem fala, ele vai fazendo assim ou vai fazendo assim. E o seu corpo, ele é como se fosse uma empresa, né? Todos os sinais que entram, ele tenta dividir de uma forma coincidente. E aí toda a expressão, ele vai tentando reconhecer quem fala e fazer essas divisões. Tipo assim, esse órgão vai receber isso, esse órgão vai receber isso. Você vê que as namoradas, né? É só um detalhe assim para vocês entenderem. As namoradas, geralmente a gente pega as falas que elas lançam, e geralmente a gente transduz o sinal, né, que elas falam, né, a expressão sonora, a familiaridade, e geralmente a gente leva esse choquinho aqui pro coração. Então, por isso que os ex-namorados e ex-namoradas, quando vem os ex e as ex, né, o calibre, geralmente a energia, né, a transdução desse sinal, geralmente ela mexe muito com os vasos coronários, né, os vasos do coração. E aí a pressão, ó, geralmente aperta. Quando você vê um ex-namorado, aperta assim, e aí você sente muito na hora, o vaso reflexo é muito na hora. E aí eu vou explicar para vocês por quê.
nessa entrada de energia e nessa busca de diminuir ou de aumentar, utilizando mais e o menos, né? E esse mais e o menos ele vai sendo trabalhado para poder corresponder mecanicamente no organismo a letras que são conseguem ser citadas na infra-habilidade de falar consigo mesmo, utilizando a mente. Por exemplo, quando você lê, você treina a habilidade de falar palavras, dominar estímulos elétricos, estímulos de vaso reconhecimento, né, do sangue, fazendo em seu ser a infusão dessas ondas, né, a partir da leitura. Então você pega um livro, né, por exemplo, pegar um livro aqui, e aí eu tô lendo, e ao invés de eu pegar aqui e ler assim, a mais perfeita reconstituição da Casa Nostra, a máfia americana e do mundo, eu tô lendo baixinho, né? Eu tô lendo só com a mente. E ao ler com a mente, eu tô fazendo a dominação. A dominação é pegar o nome e dominar esses estímulos elétricos, fazendo assim, ó. Quando eu leio, eu faço assim, ó. De forma às vezes mais rápida ou menos rápida. Quanto mais você lê, mais você consegue fazer isso rápido, né? E tudo isso vai transduzindo. Acho que aconteceu alguma coisa nessa região aqui que tá barrando eu me envolver com essa peça aqui. Tá vendo? Aconteceu alguma coisa nesse aplicativo que eu fiz aqui que tá me barrando de mexer com essa peça. Mas assim, e tudo isso aqui, ó, todo esse movimento, ele gasta energia, né? E vai, tipo assim, vai decodificando e familiarizando palavras, timbres, estímulos. E existem as adaptações e as familiarizações para esses agrupamentos aqui, ó. E tipo assim, uma pessoa pode falar isso aqui, essa fractal de vários tipos, outra pessoa pode falar também de vários tipos. Então o conhecimento nunca é demais e sempre faz relações, né? Relações mecânicas, relações de engrenagens. Isso aqui são conjuntos de passagens, né? A vasculatura são conjuntos de engrenagem, só que engrenagens celulares. E para terminar essa instrução aqui, eu quero falar com vocês como que é feito isso aqui, ó, né? Então todo vaso ele é um sistema, ele tem engrenagens. E essas engrenagens, elas são como tricôs, né? Então vamos supor que aqui a gente tem um novelo de tricô, né? Nesse vaso. E nesse novelo de tricô, né? Agora você só está vendo linha. Para poder fazer para poder fazer diminuir ou aumentar, fazer esses reconhecimentos de familiarização, que é desde da educação básica passado, desde a família, né? Desde quando você aprende a falar seu nome, escrever seu nome, a se movimentar e se reger perante ao nome que se tem, nessa relação de familiaridade, você vai criando e vai trabalhando nessa horta, nessa região aqui, recepções,
recepções e vai fortalecendo elas, né? Isso se chama halo, né? Esse aqui é o halo. Halo é o que aqui é onde passa o sangue. Esse é o halo e aqui é a fibra. E você só vai conseguir controlar essa fibra com um bom tricô entre as células, né? Essas fibras, elas são células. E aí você vai só conseguir fazer o domínio de operação de reconhecimento e adequação, vaso relaxar ou vaso constrigir. Você só vai conseguir vencer a doença, né? O controlador ficando forte e controlando. Por isso que geralmente eles falam assim, ó, você só vai crescer se comer direito, essas coisas, né? Porque você só vai conseguir fortalecer as fibras e ter uma relação bem, né, com uma boa alimentação, com uma vasosegurança de aturar. Vaso segura e ature. Vasculatura. E agora, nesse instante, eu vou apresentar para vocês aqui a gente vai para o navegador. E nessa de navegar, a gente tem o sentimento. E o sentimento, para nós, ele é o que encandece o acordoamento dos canais que vão serem ativados. Então, toda a sensação de sentimento, ela vai trabalhar com essas fibras que vão vaso sentir a passagem. E quanto mais trabalhar esse vaso sentido, mais você vai fazer essa operação aqui, ó, bem, né? Mais você vai conseguir operar bem a distributiva nessa passagem de sangue. Então, esse é o sentimento, é o que abre as portas, abre e fecha os canais. A ação de sentir, de perceber através dos sentidos, de ser sensível, a capacidade de se deixar impressionar, de se comover frente a essa emoção. Então, o sentimento, ele pode ser controlado dentro dessa orientação. E aí, os sentimentos, como eles puxam os vasos, você tem um acerto sociológico que faz a rendição entre nós por esses apelos, né? E aí vai fazendo a classificação para a vasculatura aturar e consentir a relação do sentimento para com o que está se aparecendo ser, né? O que está no gráfico, nessa expressão de ser, na face, né? E isso vai fascinando e vai gerenciando os estudos. Passando adiante, então, o que permite, né, a gente a fazer esses controles de vasos e transpor esses sinais são primariamente as sinapses. As sinapses, elas são a decodificação dos estímulos exteriores para os estímulos interiores, e ela faz isso fazendo a transdução. Ele pega toda essa energia, faz a distributiva dessa energia exterior para o interior do organismo. E a inteligência dessas energias, né, que está sendo trabalhada já há muito tempo pelos nossos antepassados, e a gente é muito rico, a gente tem que valorizar muito esse trabalho por conta
dessa dessa dessas dessa sinapse, né? Dessa intergerência. E nessa gerência a gente tem aqui, ó, ponto de contato entre duas células nervosas, união de cromossomos. Então, células nervosas, a célula é uma engrenagem orgânica e ela se adapta principalmente aos estímulos que lhe encandecem, né? Os estímulos que vão lhe encandecer partem dessas fontes, né? Por exemplo, a gente tem o sol, a gente tem os gelos, a gente tem as palavras, os produtos, os valores, e tudo isso, vivendo em sociedade, vai sendo ensinado pela escola, né? Isso aqui é o conhecimento básico, e nessa base, né, para tudo, a gente vai trabalhando os encaixes, pois os estímulos nervosos sempre chegam em demasiado tamanho. Só que no filtro sináptico de um ser, ele toma o tamanho vascular. E aí nessa vasculatura você vê que ele entra e sai arranhando, vai temperando todos os pontos mais nervosos. E a sua própria passagem gera estímulo elétrico pelo vaso. E aqui, ó, você vê as pontas, né? Essas pontas aqui, ó, elas são pontas maiores. Aqui já são menores. Isso aqui é uma fractal. É uma fractal de onda que ao entrar na nossa vasculatura vai alcançar um resultado de reconhecimento sensitivo. E aí, por ser assim, né, cabe a nós trabalhar a sentenciação desse reagente em nós, né? E assim, qualquer semelhança de reagente a gente vai exportar em conjunto de sabedoria, porque a gente vai decodificar a extensão, né, limítrofe da transdução desse sinal, que vai entrar e vai se envolver com o nosso organismo, desenvolvendo as sensações. Sensações essas que devem ser bem observadas, porque o cuidado com a vasculatura, com o vaso, ele constrói saúde. E a saúde é basicamente isso aqui, ó. Você tem um vaso, né? Nesse vaso você tem toda essa tensão, né? Você tem o estímulo demasiado do exterior do ser, e aí ele entra no ser, né? Ele é lançado para dentro do ser. Tchan. E a performance que ele vai entrando no ser, ele vai batendo aqui no ser. E ao bater no ser, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai desapontar o ser, fazendo assim, ó, né? Porque isso aqui vai sendo freado pela vasculatura, dependendo, e é claro, né? Depende da familiaridade e do que você quer desse contrato, dessa fonte de energia. E aí, dependendo da familiaridade, você pode abrir ou fechar, inclusive em demais pontos. Nessas de engrenagens e controles, né? Quanto mais familiarizado com o controle desses disparos de estímulos no organismo,
mais você consegue domar a passagem dessa transdução de sinal. E isso é controle de transdução sináptica, uma vez que a sinapse é você inteligenciar o estímulo elétrico, os estímulos, né, dessas ondas exteriores ao ser. Então você tem várias fibras, né, que são aqueles tricores que vão se repuxando para fazer o controle desses sinais sim, sim, não, 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 sim, 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 não, não. E aí eles conseguem se unirem para quanto mais controle, mais união de estímulo você consegue ter para fazer disparos diferenciais. Disparos diferenciais que vão serem munidos, né, por diferenciadas munições, né? Você tem diferenciais de munições. Assim, isso aqui é o produto do reconhecimento, né? E diferenciais calibres, né? Que imita vasos, né? A artéria aorta, por exemplo. E aí, assim, para cada calibre, para cada extensão, para cada acordoamento aqui, ó, dentro dessa instauração de trama, como a gente tem nessa armacologia toda essa pontuação, a gente consegue ser cada vez mais exato ao decompor isso aqui nas engrenagens do ser. E fazendo essas decomposições e fazendo essas tramas inteligentes, olha só como que a gente vai aprendendo. A gente vai orientando as sinapses com os sims e os nãos de uma extensão alfabética, que isso permite engradar, né? Engradar e agradar, mesmo sendo não ou sim, né? Porque a gente pega na ressonância, desses encadeados lógicos, familiaridade destilante, e para alguns se ativa mais ou menos, e nesse engradado. Até por isso a gente tem as escolhas na vida, né? As escolhas que transgridem a fisiologia de ser, parte disso. Então a gente tem os pontos visíveis e os pontos cegos. Ixi, tá cego, né? É cego. Dos nós que tricotamos entre nós. Voltando aqui, né? Nesse revólver eu quero pegar essa parte aqui, ó. E como que a gente faz essa orientada? Para você, para o seu organismo fazer o crescimento, né, tanto dos sentidos como dos órgãos, ó, não é esse órgão, é esse órgão aqui que eu quero. Deixa esse mais para cá. Dos órgãos, né? Por exemplo, a gente tem os órgãos e a gente tem que crescer, fazer a expansão deles. Vejam aqui, você tem um pulmão, e esse pulmão, quanto mais você vive, mais utiliza ele vai crescendo. E para ele crescer, ele tem que matar a si mesmo e recompor essa vida a partir da vida que ele já tem. E para ele recompor a vida, matando a si mesmo
A partir do que ele já tem, ele vai chegando ao limite da sua vida, e nesses limites, né, é como se ele sofresse muita utilização, e no final das contas, né, dessas amolações, ele fizesse assim, ó, a mola tá assim, ó. Isso é a representação celular desse agrupamento aqui, ó, né? E nessa representação celular ele precisa renovar essa representação aqui, ó, para que ela volte ao estado normal. E para ela voltar ao estado normal, ele precisa de retricotar. E nessa retricotação, ele acaba fazendo uma extensão, porque ele vai retricotando tudo isso aqui, ó, que foi estirado, né? E aí ele mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. E aí ele faz assim, aí ele fala assim, ó, vou ter que pôr aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. E toda vez que o organismo passa nesse mecânico, nessa autoimunidade de se recompor, ele sempre busca recompor maior, mais forte. E aí o resultado disso é isso aqui, ó. Você tem uma coisa mais aperfeiçoada para poder fazer a recepção desses estímulos aqui, ó, que fizeram lesão. E aí agora você consegue receber melhor esses estímulos aqui, ó, com o resultado de menos lesão, né? E aí você consegue vaso segurar, vaso aturar mais tempo, controlar mais esses sentidos, saber mais sobre essas sensações, porque você consegue sentir mais elas, frear mais, decompor, fazer mais movimentos sobre essas pressões, essas representações aqui, ó. Uma coisa que eu não coloquei aqui, né? E aqui a gente tem um órgão, né? E para você utilizar mais esse órgão ou menos esse órgão, você precisa decompor a sinapse, você precisa de sinapse. A sinapse ela consegue, ela que faz isso aqui, ó, sabe? Isso aqui é uma modulação, mas aqui a gente tem o retrato dessa modulação sináptica, né? A sinapse ela pega material orgânico e recompõe o organismo, né? Ela faz a reconstituição do órgão. E aqui, ó, a gente tem, para nós isso aqui são as fibras, né? São as cordas que a gente tem que pegar para poder fazer os controles receptivos dos estímulos que são ambientes e a gente quer tentar aproveitar, né? E a gente tem um limite de vasorelaxação e vasoconstrição. E tudo isso equivale no nosso subconsciente ao sim e ao não. E o sim e ao não está ligado ao alfabeto e à lógica, né? A repressão e a familiaridade com que a gente compõe o alfabeticídio, né? Esse redigitar do nosso ser. Partindo então para uma outra estação, né? A gente falou do sentimento, da sinapse que trabalha esses sentimentos exteriores,
e aí a sinapse tenta controlar eles no interior, utilizando as ferramentas que a gente tem, principalmente os alfabetos, e aí isso vai ajudando a gente construir melhores organismos e melhores adaptações e familiarizações ao clima. A gente faz isso construindo a habilidade de tricotar e controlar esse tricô, fazendo diferenciais de nós, diferenciais de fibras e diferenciais de limites para puxar ou repuxar, porque o vaso essas passagens eles têm suas diferenciações e seus limites, né? A gente utilizou então a arma para aprender sobre eles e às vezes ativar ou desativar algum canal, principalmente canais, vasos que estão dificilmente eles estão recebendo aporte sanguíneo e atividade sináptica para fazer a reconstituição dos vasos. Às vezes a gente tem que colocar estentes para estender esse vaso, impedir de que ele feche, ou mandar estímulos assim, que vão preencher todo o canal, né? Que não vão ser fractais tipo estrelas, vão ser estímulos assim. E assim, como pão, como massas, né, são modeladas, esses estímulos, né, como a gente falou, são modelados pelos alfabetos, e aí eles têm as suas eles têm seus pontos de mais interação e seus pontos de menos interação com esse vaso, e todos esses pontos de mais e menos interação com essas palavras, com esses agentes de ondas, né, exteriores a nós, que entram em nós, que invadem a gente, estimulam o conjunto de sensores que a gente tem aqui, nessa horta, nesse gradiente, e faz essas coligações sinérgicas, né? Ou seja, por estressar mais pelas pontas, né? Como eu apresentei aqui, ele acaba levando, né, induzindo mais um órgão a ser ativado do que o outro, ou o sangue correr mais para um órgão do que o outro, ou vice-versa, ou fechar mais ou abrir menos, né, o vaso. E aqui eu trouxe para vocês para mostrar como que a gente tem feito no dia a dia para poder numericamente fazer a composição instrucional orgânica, algo mediável, né? Algo médico. E para medir isso, a gente tenta, né, dentro desses conhecimentos de esculturatura, a gente esculturou vários calibres, né? E a gente tem feito isso de várias formas, né? Mandando ordenadas constantes de passagem, né? Aqui a gente tem os órgãos que representam túbulos com diferentes circunferências, calibres, e com a passagem constante de uma onda, né? No caso, a onda desses tubos, a gente tem as ondas de gás, né? Ondas de ar, fazendo com que elas ressoem uma nota, e essa nota ela instintivamente recebe
na organização a sintomatologia que ela faz no organismo, como um revólver mesmo. Né? A gente tem a sintomatologia para descrever o compasso, né? Que o estímulo desse tiro faz, desse comprimido, né? Desse tiro. E a gente tem o dos sons também. E para cada tipo de fonte, a gente vai testando, né? Olha que isso aqui representa órgão. É um órgão mesmo, né? O próprio nome já diz, são órgãos, né? E aqui a gente tem várias expressões polinominais, né? Que decrescem entre constante a altura e a largura desses túbulos. E tudo isso é descrito principalmente na sintomatologia do órgão, do nosso organismo. E isso tudo mimetiza isso aqui, ó. Você entende? Mimetiza esse padrão que a gente tem. Olha bem para você e repare os padrões matemáticos em você, né? Você tem padrões aqui, ó. Como se esse aqui fosse tubos, né? Tchan, 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 tchan. E tudo isso aqui é notável, né? Toda pressão aqui gera uma expressão que gera uma certa decodificação de sintomas que fazem em mim, né? Se eu pressionar isso aqui durante muito tempo e falar alguma palavra na minha cabeça, né, uma chave, essa chave ela vai colinergicamente ser relatada e ilustrada pela pressionamento dessa diferencial desse ser. Desse ser não, dessa área. Por razão e por adaptação e consolidação fisiológica frente à minha síntese orgânica, né? Desnaturando o que necessariamente significaria. Então eu posso significar o meu toque, eu posso criar diferentes razões para um sentido, e a gente faz isso muito na literatura, no português, em jogos, né? Fazendo nas temáticas. E voltando aqui então para o navegador, nessas de decompor a matemática, nisso a gente então agora a gente tem vários R's para uma circunferência, e esses R's eles empurram, né? Eles são remediadores, são vasoconstritores dessas circunferências, e eles permitem fazer com que mude a nota. O que é mudar a nota, né? Você chega com uma nota extensiva e você diminui ela a uma parte de R que forma outra nota. Você decai ela numa função exponencial. Veja bem. Olha o padrão, né? Você tem o D e aí você divide esse D. E aí faz um R. Se eu quiser dividir esse R, ó, eu vou bater esse aqui e vou dividir, ó. Vou fazer um decaimento exponencial. Tudo conforme a escala. E aqui, ó. Pegando essa impressão. Esse padrão. Viu que há um padrão aqui, ó, nessa correnteza e nessa. Viu que esse padrão ele forma e articula um vaso. Então as letras elas têm esses parâmetros, esses padrões, né? Se você fizer uma circunferência em cada letra, por exemplo, vamos pegar a primeira letra aqui e vamos fazer uma circunferência nela. E agora você pinta essas regiões aqui, ó.
é como se o meu organismo naturalmente, ao soar dessa letra, fizesse fisiologicamente uma contração, né? Uma contração, porque na fisiologia de fazer um acordoamento sintológico, né? Para o sentimento de escutar e reverenciar a imagem dessa palavra, né? Eu reverencio que isso aqui é A muitas vezes na minha vida. E eu vivo em sociedade porque eu acredito que isso aqui é um A. E o A, ele, na minha recombinação e convivência com as pessoas, eu fui observando e o meu corpo foi tragando a partir das vasoconstrições e vasorelaxações, que quando eu escutasse o A, ele me sinalizaria uma ponta bem grande aqui e duas bases aqui. E tudo isso fez fisiologicamente um retrato para as palavras que combinam A. E geralmente quando eu escuto o A, dependendo do timbre, dependendo da peça, né, da palavra que esse A reside, por exemplo, aqui é uma palavra. E nessa ponta aqui eu tenho um A, nessa aqui eu tenho um B, nessa aqui eu tenho um N, nessa aqui eu tenho um E, aqui um R. E aí, Abner de um pouquinho. E aí tudo isso aqui, ó, quando entrar no meu ouvido e fazer a transdução, que é isso aqui, ó, ele vai, né, eu escutei A, B, N, E, R. Eu sou uma estrela, ó. Ao me falarem, dependendo da engrenagem da peça, que escutar, como ela entrar, eu vou ser uma estrela. E isso aqui vai tudo fazer uma ordenada no organismo, e naturalmente é previsto que a transdução desse sinal, que é sonoro, né, mecânico, sonoro, e atende ao ser, vai gerar uma certa sintomatologia. E aí você vai se perguntar, mas esse nome é um produto? Esse nome, que tipo de... O que esse nome representa? E aí esses são os conjuntos, né? E para ressaltar, para ficar mais clara essa questão dos vasos, você tem que, enquanto o vaso ele está fechado, ele está preenchido de ar, né? Quando ele está com pressão, quando eu abro o ar que está aqui, ó, ele está seguro, ele está sendo segurado pela válvula que fecha. Quando eu abro esse gatilho, quando eu aperto esse gatilho, quando eu abro a saída, né, sai uma bala, sai uma mensagem, né? Quando eu abro esse órgão da fonação, sai uma mensagem. Quando eu abro esses canos aqui, ó, sai uma mensagem com o potencial dessa dimensão aqui, ó, com o valor que reside na matemática dessa circunferência. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele estava dentro, existia uma segurança, existia uma segurança e ature, uma vasculatura segura em relação a essa apreensão. Quando você abre esse vaso, você libera para fora, você faz o expediente. E se você faz isso, você tem a insegurança. Você só vai conseguir segurar o que sai, criando um que a gente chama de um mecanismo, né? E aí, para você ver como que é interessante,
você tem um vaso aqui, e nesse vaso ele tá saindo para fora. O que? O que estava seguro aqui, né? Toda essa bioquímica segura, essas moléculas que partem desse vaso, está saindo. E nessa insegurança de sair, ela se transformou. A matéria que estava aqui, ao sair e reagir com a matéria do lado de fora, se transformou, e o padrão de sair, né? O padrão da matéria que reside aqui e desse calibre fez sair uma flor, fez sair esse padrão aqui, ó, vestigial. E geralmente por quê? Porque o ambiente de fora ele manda uma força, e o ambiente que está aqui na segurança manda uma força para fora, e o ambiente manda uma força para dentro. Tudo isso faz um comprimento. O resultado desse comprimento é essa imagem aqui, ó. E aí, o que vai permitir o comprimento manter a flor viva é a atividade, né, a reação de dentro conseguir se adaptar ao comprimento da reação de fora. E ela vai fazendo isso, e isso vai gerando um certo padrão, uma fractal de padrão. E isso vai gerando cada vez mais o controle, né? E aí você tem vários padrões de vasos na insegurança, né? Saindo para fora e ganhando seus destaques, né? Com esses comprimentos. Percebe que é um vaso, e essa vasculatura sai para fora e comprimenta a insegurança, buscando um padrão de segurança para se comprimentar e viver, até conseguir, né? E agora eu quero mostrar para vocês alguns cuidados e alguns elementos, né, que estão nessa guia, né, de aprender. A gente tem, então já está acabando nossa viagem. Então você tem tipo esse candelabro aqui, ó. Esse candelabro ele foi feito para armazenar velas. E aí as velas, elas têm na resultante, no seu expediente, a mimetização de uma força semelhante à do Sol, de uma energia semelhante à do Sol. Por quê? A energia, né, que sai da vela e comprimenta vamos pegar uma vela aqui, velas, vou pegar essa aqui que é bonitinha. Então a gente pegou essa vela aqui bonitinha e beleza. E aí a vela, vamos pôr ela aqui. Essa vela, ela vai gerar uma energia, né? E essa energia ela tem propriedades também, né? Porque ela está comprimentando, ela está nesse comprimento, como a rosa. A gente acabou de falar da flor. E ela está no expediente dela, dessa vasculatura, vasos que segura e dessegura. Ela está emergindo os insumos, né, da sua arquitetura. E todos esses insumos de sua arquitetura estão sendo
comprimentados pelo ambiente e se realçando a partir desse diferencial, né, nesse padrão de pétalas que envolve na fractação desse vaso, dessa circunferência. É como se você pegasse a circunferência, né, e aí no padrão lógico de mandar para fora, né, a gente tem os mais e o menos que ela manda para fora, e aí vai vestindo, né? Vai vestindo e vai se tornando uma rosa, né? Vai um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, né? Simples assim. E ela vai comprimentando e vai se adaptando para permanecer mandando esses impulsos. E toda vez que ela consegue permanecer, vamos fazer uma jogadinha aqui para fazer a coisa mais bonitinha. A gente vira aqui e transforma isso aqui numa rosa. E aí nessa rosa aqui, ó, a gente pode pegar esse a gente desagrupa aqui de novo. Ó, trazer pra não desagrupar. Aí a gente desagrupa, tira esse elemento, isola esse e faz várias cópias desse. Ctrl C, Ctrl V. E aí para cada cópia a gente faz um movimento diferente que vai ganhando mais preenchimento. Esse preenchimento ele indica a rosa no comprimento, né? E nas suas deslimitações de comprimentar a vida. E aí olha só como que é bonito. Vai fazendo esses padrões. Vamos trazer mais pra cá. E aí ela vai ficando cada vez mais forte nessas relações aqui, ó. E vai ganhando a forma, essas formas, né? É bonito demais. Olha que lindo. Padrão de uma rosa aberta, as diferenciações de rosa. É bonito saber que que parte da fractal de comprimentar o exterior, né? Essa curiosidade. E mesmo que ela está se libertando, ela ainda continua sendo brindada pela vida, ela é permitida a viver, né? E aí a gente tem um candelabro que ele remete a isso, né? Ele imita isso, e dependendo da vela que lhe coopera, vai distribuir luz. A luz ela permite, ela como se tudo na nossa vida fosse escuro. Aí a luz é um sinal positivo para o escuro, né? Então a gente não tem tudo mais e menos. Então se tudo é mais escuro, a luz ela faz menos escuridão, né? E aí olha só, menos escuridão. Então isso sintetiza sintetiza o candelabro. Ele é como se fosse nós tentando clarear um mundo. Porque se eu pegar esse candelabro e fizer a mimetização desse candelabro, é isso aqui, ó. Você tem
o aporte de Deus, do Criador, né? Que segura a gente do céu. E aqui a gente tem... Vamos pegar esse vaso aqui. O vaso. E a gente tem a performance. E aí você acho que aqui você já começa a entender. Aqui a gente já vai formando o que nos é, né? Instinto na relação das matérias, nesse respeito cumulativo. Opa, deixa eu ver aqui se volta ao normal. Não, sofri uma inadequação aqui. Ctrl Z, isso. E aqui você já começa a entender, né? Os vasos, né? As luzes sendo recompensadas e o ser iluminando o alto ser, né? Não, copiar. Deixa esse aqui que eu vou usar e trazer. E o ser tentando iluminar o próprio ser. De insolar a matéria e trabalhar como o Sol trabalha na matéria, fazendo as transformações e as conclusões que a visão dele consegue ver, né? Porque sempre existe um limítrofe, né? Uma limitação. A gente sempre está por baixo. Deus está aqui, ó. E Deus vem e faz isso aqui. É como se fosse isso aqui, ó. A transdução dos sinais divinos e a capacidade do homem fazer essas transduções. Chega os sinais e a gente faz a transdução e tenta nos carregar disso. Todas as definições que a gente faz é para manter essas luzes em equilíbrio com o nosso organismo e se aproveitar ao máximo que a gente pode delas para ver e suportar, né? E a vasculatura se aturar e se controlar frente a elas, sempre fazendo essas relações matemáticas que são naturalmente exatas por sermos seres perfeitos, né? E aí a inexatificação dessas correlações parte de definições sociais, né? Mas olha só, qualquer peça, qualquer estímulo sonoro que encadeia mais de um som e soma vários sons, a gente faz isso aqui, ó. Sabe, essa matemática aqui, ó. É como aquele órgão soasse várias notas de uma vez, e aí a soma de duas notas é tipo isso aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Isso aqui é música, pessoal, olha. Isso aqui é uma música. Tchan, tchan. Tô fazendo uma peça. Queira você acreditar ou não, mas é mais ou menos isso. A soma de duas notas pode fazer isso, pode fazer isso. Quando tem muitas notas, ou uma peça que representa uma nota como um produto na sociedade, a gente tem tipo um nome ou uma imagem. E geralmente a gente tem isso aqui, ó, entrando em estímulo eletromagnético de imagem. E aí, para terminar o nosso passeio, né, a gente vai falar da plasticidade. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, células doces
Vou mostrar para você só uma dos tipos de artes de fazer com as células, né? E aí a plasticidade eu trouxe para a gente que é a qualidade das matérias que podem ser moldadas, a capacidade de um sujeito para se adaptar às condições ambientais. E essa plasticidade, ela é um elemento dos vasos e é só assim que a gente cresce, né? A plasticidade, ela não está só no neurônio, ela está em tudo. E ela só é possível por conta das derivações de calor e gelo e de toda a passagem e dos componentes que percorrem esse gradiente, né? Você tem o calor e o gelo. Vamos pôr fogo que fica mais fogo fogo ou gelo, vamos pôr isso. E nesse de fogo ou gelo, a gente opera tudo com isso. A natureza ela opera tudo a partir do fogo e do gelo. E o fogo e o gelo, junto com o ar e a terra, são inscritos e segurados e regulados. Porque a gente tem a constante do Sol que percorre a Terra. Vamos fazer essa aqui. E aí você tem o fogo e o gelo que percorrem a Terra em um movimento constante, rítmico e toda essa todo o constante rítmico. Espera aí, acho que eu vou adiantar isso aqui. Beleza, agora sim. Todo movimento constante e rítmico que a Terra faz, ela opera com fonte de sol e gelo sol e a cessação de sol. E aí todos os organismos que estão na Terra, eles se operam frente ao ter e a não ter essa constante do sol. E nessas operações, né, dessa constante, dessa exatidão, a gente criou o relógio, os ponteiros e as nossas relações para com eles, né, nossas relações que nos intimidam e intimificam o nosso ser frente a esse apego, a essa rotina sistemática de ter calor e não ter calor, e de entender o que significa ter calor ou não ter, e o que significa basicamente a operação de segurança, de assegurar, uma vez que você consegue fazer você consegue com essas duas variáveis equilibrar, né? Equilibrar isso aqui, ó, que é a organização de tudo. A Terra, você consegue trabalhar o equilíbrio sobre essas duas forças, sobre a porcentagem delas. E isso é plasticidade. Opa, não era isso que eu queria. Plasticidade é isso, é você conseguir na familiaridade de se controlar, né, na irrigação do calor e do gelo, na rotina que eles emitem em nós dessa constante, né,
luz e sombra, calor e gelo, todos esses tipos de janela e as transversões dela, né, que são várias transversões dela para gerenciar controle de janela, porque aqui ó, a gente tem nós temos o sim, o não e o ponto que a gente tá. Esse aqui é o ponto visual, só que nesse ponto visual, a partir de que ele vai indo para cá e vai indo para cá, ele vai se tornando cada vez mais cego, porque é daqui que sai o que a gente tem. E para a gente fazer a plasticidade, a gente tem que aumentar essa pupila ou diminuir. E essa pupila para nós é o vaso, né? Isso aqui é plasticidade. E plasticidade e controle de plasticidade. E a gente só consegue assumir isso trabalhando as relações e a segurança com fogo e com gelo. Assim, você consegue fazer operações pulpares, né? E aí você consegue fazer contrações melhores, dominar melhor as vasocontrações, os vasos, e até expedir isso de forma de conhecer bem, né? Existem programas, eu acredito, agências muito inteligentes trabalham programas dessas constantes, né? Sempre nesses contrastes de ter ou não ter hora, e é isso que permite, ó, você fazer a plasticidade. Então, esse é um dos terminais, e a plasticidade permite o melhor controle, né? A combinação, a arquitetação das circunstâncias, né? Prever o gostar, né? De estar. Olha só, isso aqui é um retrato muito, muito bem da calmodulação, né? Você gera calmodulação a partir das relações, e aí você consegue apertar de forma a partir desses treinos, né? Tem os treinos que a gente faz com esses tipos de plasticidade e transdução de sinal. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para trabalhar os vasos, né? Os vasos, eles como eu mostrei aqui, são locais de passagens, né? Que asseguram sangue e veiculam sangue, ou veiculam qualquer coisa, porque o vaso é uma passagem, e uma passagem que assegura de que ao entrar por uma estação, né, nessa viagem, ele vai chegar com certeza em uma outra, na outra ponta, né? Se ele entrar por cá, ele vai sair por cá, mesmo que aqui esteja um pouco vaso constrangido ou não, né? E aí você tem se você tem uma aqui vai ser bom se eu colocar aqui. Se você tem, ó, você tem o vaso é uma passagem, né? E aqui eu tô passando, né? Mas aí aqui nessa passagem, por exemplo, eu tenho uma vasoconstrição. Aí e aqui eu tenho uma vasoconstrição. Aqui não. Aqui eu continuo tendo. Vou tendo. E aí na próxima ele já faz assim, né? E aí aqui eu já aumento um pouco, e aí eu vou tendo, e aqui eu diminuo para cá um pouco,
cá, e aí eu faço aqui, vai um pouco, aí depois nesse aumenta de novo. E isso aqui é um vaso, pessoal, ó. E aqui, ó, já aumenta muito mais. E isso tudo é uma passagem, né? O vaso é uma passagem segura. É entrar aqui e sair por cá. Tudo isso aqui é segurança ou insegurança. É o aturar. E para aturar nessa segurança ou insegurança, isso aqui é a plasticidade. A plasticidade só é conseguida com o fogo e o gelo, né? Com o fogo e o gelo, com um atrito maior ou um atrito menor, com as soluções fisiológicas que a gente tem na transcrição, principalmente desse comprimento, com o que está exterior a nós, né? Com o que está fora. Porque se a luz vem e sai da vela, mas vem o vento, o exterior ele está fazendo assim, ó, com a luz. Está fazendo assim, ó. E aí o que estava sendo visto pela luz está sendo dificultado pelas relações exteriores. O mesmo é para o ser, né? O que está entrando aqui, ó, nas passagens aqui, ó, do olho, por exemplo, a gente tem várias passagens, né? Vários órgãos sensitivos que entram, tipos de expressões energéticas. Um pouco que o olho está entrando na visão aqui, ó. Se tem um estímulo interior no organismo dele que está dificultando essa passagem, ele vai passar assim, ó, sabe? Ele vai sofrer várias contrações e retrações. E aí o que era para ele ver natural, ele não vai conseguir ver. E às vezes outro organismo consegue. É isso que acontece muitas vezes naquela de dar nota para aluno, né? Dar nota para alguém. Fazer assim, você não anotou tudo. Mas às vezes o interior dessa pessoa tá com muito vento, né? Como nesse exemplo aqui, ó. Ou tá com muito desorganizado em relação à organização que você está tentando admitir para ela. Talvez os conhecimentos de base, né, que vão basear, né, toda essa aplicação tecnológica das letras, falta para as pessoas. Falta para algumas pessoas, ou elas utilizam peças, né, uma organização de peças e pessoalidade para com as peças para desenvolver o conhecimento. Então isso aí já é um trabalho de turista viajar e aprender esses novos territórios para poder desenvolver e operar bem. E aí essa é a plasticidade. E para você fazer esses descomprimir certas regiões que estão se ocupando em comprimir, então estão sendo desfamiliarizadas ou estão dificultando a passagem, você tem que estimular, pegar uma fonte própria e ficar fazendo estímulo constante, que se assimila a soprar, né? Abrir as passagens. Existem operações que chamam cateterização. A cateterização é a introdução de um catéter em um vaso sanguíneo ou um canal natural com finalidade diagnóstica ou terapêutica. Imagens. Eu gosto de pôr animadas pra mim. E aí a cateterização, a gente tem vários tipos de cateterização e várias entradas. Geralmente é para desobstruir vaso, né? Que às vezes tem coisas que estão passando no vaso, aí na destilação do sangue, frente à passagem dos vasos, alguns elementos do sangue ficam presos nesses vasos. E aí isso aqui é a cateterização. Se tem alguma coisa presa no vaso, a gente tem que entrar com alguma coisa para fazer a desprender essa coisa.
E se esse vaso ele sofreu tanto, ele vai ter muita dificuldade de restaurar, e às vezes tem que colocar um gradiente, né, uma grade, para poder manter esse vaso, porque ao fazer a desobstrução, essas camadas aqui, ó, elas vão tampar a passagem. E a passagem, essa passagem desse vaso aqui, ela leva suprimento sanguíneo oxigenado, que o oxigênio ele faz ativar as células e faz o funcionamento das engrenagens orgânicas ter uma boa eficiência fisiológica. Então, isso, para você evitar a ineficiência fisiológica, você tem que fazer atividades físicas, né? Ineficiência fisiológica se vence com atividades físicas. E aí que eu pus para representar, né, o sopro, né? Que representa bem, você faz a atividade de soprar, e aí o sopro não preenche o balão com ar. Se você engolir esse balão com ar, esse ar vai voltar para você. E é a mesma coisa, né? As palavras, olha, isso aqui ilustra bem a tecnologia, né? O que o ar representa na transdução de sinal para você, ou tem representado, né? Uma boa pergunta, né? Como é que está o alfabeto? E aqui para fechar, pessoal, eu vou mostrar para vocês a histologia, né? Como que a história frente à armazenação celular estica e relojoaria e fica na lógica de ser contemplado e cumprimentar esse ambiente no exterior, de servir a ele e buscar dele um servidor para poder fazer isso aqui, ó. E fazer iluminar a vida, fazer cumprimentos bonitos, né? Fractais, receitas de conviver com a vida, que vão permitir viver e se expressar da melhor forma fractiva possível, da melhor forma de expressar e receber sentimentos dela. E a melhor forma é decompondo essas energias para fazer um entendimento e a ilustração delas. E aí, nossa imunidade, né? A histologia, ela estuda as células. Existem vários tipos de células que são transduzidas por esses sinais. E elas são decompostas no nosso organismo pelo reconhecimento histológico do conjunto, né, desse órgão. Por exemplo, aqui a gente tem células do fígado, né? Do fígado não, do pulmão. Então, a gente tem células cardíacas, células sinápticas, né? Células neuronais. Então, isso aqui são lâminas que são olhadas a microscópicos e permitem a gente ver as células e cerebelar elas, né, em sua forma, nessa formulação. E ao ligar o conhecimento dessas células, a gente vê e descreve, ó, essa forma ela tem para nós que são hemácias, porque tem um amassadinho aqui, é presente no sangue. Então o hema de sangue, cias, né? Tem todas essas terminologias e o estudo, né, que datifica entendimento para essas células. Tem vários livros que explicam e explicitam muito bem isso. Só que aqui, então, a gente tem vários tipos de células, né? Tipos. E para cada tipo de célula, né, a gente tem uma morada para ela.
E aí, às vezes, a gente tem um grupo de células musculares, e para os grupos de células musculares a gente tem as tipagens, e a gente tem os processos que podem acontecer a essas células. E nesses de processos, todas as células elas têm o seu padrão, que é a segurança, e tem as suas saídas para fora, as suas buscas de cumprimentar o exterior. E elas fazem isso se estirando. Dentro das células a gente tem o citosol, e no citosol a gente tem várias organelas. Dentro dessas organelas a gente tem um núcleo que faz essas recombinações, tanto do RNA quanto do DNA. Essas recombinações elas são ultrajadas pelos estímulos elétricos que lhes recompensam. Não só estímulos elétricos, mas estímulos mecânicos que fazem o nosso organismo fazer variações de movimentos. Esses movimentos de sim e de não dentro da célula são são estímulos de flexão e inflexão, né? Então, quando a gente faz assim, a gente faz assim, 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 a gente está dentro da área que significa e passa a correr sangue por causa desses movimentos, né? Eu estimulo, né, na minha fisiologia, o transporte de mais sangue para uma região do que outra. E aí o tempo, né, a calibração, o tempo, ele vai determinar qual órgão que vai estirar mais. Aqui eu puxo o fígado para cá, né, e aqui eu comprimo o baço, o rim esquerdo, e assim sucessivamente. O movimento ele é necessário, ele é preciso, assim como, né, eu falei sobre o gelo e o fogo para fazer as plasticidades. Essas plasticidades, esses estiramentos dessas células fazem com que elas se sintam vivas, fazem com que o acordo tricotável entre elas permitam se reabastecer e se refortalecerem e se quase que ressuscitarem dentro das camadas e das relações que elas têm umas com as outras. Então, se eu tenho um conjunto de células aqui e um conjunto de células aqui, elas fazem assim, ó, a transdução de sinapse é muito maior, né? Eu mando o estímulo aqui, ó, e aí eu transduzo aqui, ó, e faço para cá. Isso é transdução de sinapse. Aqui, ó, quando eu falo ou eu respiro, eu recebo um estímulo mecânico. Quando eu olho, eu recebo um estímulo elétrico, e tudo isso todo esse estímulo ele é somado dependendo das somas das ondas, né? Você tem que, quando você lança uma onda com uma onda, se elas se pegam bem, elas formam um ondão maior, elas somam contemplando todo o numeral de potência de uma da outra. Tem como somar só parte de ondas, né? Tem como vibrar a onda para cintilar essa soma, tem como fazer ressonância com a onda, tem como cessar uma onda, tem como reduzir a onda. Se eu tenho uma onda assim, ó, eu reduzo ela. Tem várias formas de operar uma onda, inclusive o conjunto de ondas. A matemática ela lida com várias
com várias ferramentas, né? Ela tem a teoria dos conjuntos, as propriedades distributivas, as matrizes, as equações, as sinalizações, entre outros equilíbrios matemáticos. E de destaque, o perfeito para a matemática é a circunferência, né? E a partir da circunferência é baseado tudo, assim, basicamente, na ciência, dentro da cadeia científica. Falo de padrões de organização e trabalhar a estatística, né? E a estatística está na tendência da plasticidade. E aí, para terminar a nossa viagem de hoje, a gente tem a classificação das células, né? E eu trouxe como curiosidade que tem a célula dendrítica, que ela tem o formato, né, de uma estrela. Vamos tentar achar aqui, ó. Aqui, ó. Célula dendrítica. A microscópico a gente vê mais ou menos aqui, né? Célula dendrítica. Bom, mas isso aqui é um desenho para representar. Eu não estou conseguindo ver direito, minha visão não é muito boa. Mas aqui, ó. Ela meio que tem essas. Esqueci o nome. Flagelos. Ela tem esse corpo meio estrelado. Vamos pegar a célula. Um neurônio. Neurônio é a célula do cérebro que faz a transdução de sinal elétrico. E aqui o neurônio, vocês podem ver que, ó, na lâmina, o neurônio ele é assim, ó, tem vários estímulos elétricos que passam, e aí a gente pode fazer operações com esses estímulos na transdução desse sinal em uma somatória aqui, ó. E aí a gente tem vários percursos e várias formas de somar e várias formas de caminhar esses estímulos elétricos nesses corpos de neurônios. No organismo existem várias regiões de corpos de neurônios. A gente tem os gânglios da base, né? Aqui, ó, aqui a gente tem um corpo de neurônio, né? E aí a gente tem os gânglios periféricos. E aí nesses gânglios periféricos a gente também tem corpos de neurônio. E esses corpos de neurônios fazem a transdução desses sinais. E dependendo da familiaridade que a gente tem com esses sinais, né, que são transmitidos pelo exterior e podem ser domados por nós no nosso interior e pela educação, né, a faculdade do nosso ser e a transmissão oral, a gente vai dominando a habilidade dessas transduções de sinais e vai sinalizando essas coligações elétricas, né, esses estímulos elétricos que essa imagem representa bem. E aí tudo isso vai sendo familiarizado, vai sendo estudado. Aqui, ó, célula dendrítica, isso aqui são células do sistema imunológico. Eosinófilo, basófilo, monócito. E tudo isso, toda essa trama, existem jeitos inteligentes, jeitos organizados
para poder evidenciar o funcionamento deles, né? A patologia, a histologia, essas áreas da saúde, elas brindam muito bem a ocorrência e a funcionalidade dessas células e o nome delas em, na correlação de eventos que ocorrem no organismo, por exemplo, a inflamação, que é a extensão em excesso de um vaso que ocorre certo tipo de ruptura, né? E aí, se você rompe um vaso, você meio que extravasa, e aí é feito tipo isso que faz com a flor, é feito no vaso. E tudo isso vai sendo garrado aqui, ó. E todo esse desvio sanguíneo desse elemento constante, essa ruptura, ele vai fazendo um diferencial de sentido e vai chamando essas células. Essas células vêm para esse local e trabalham a recomposição, que foi ilustrado nesse mesmo slide, só que em movimentos anteriores. E aí a recomposição, ela sempre recompõe mais forte, suplantando essas regiões que foram inflamadas, foram bastante estiradas pelos atritos. E isso vai lhe permitindo aturar cada vez mais e se tornar cada vez mais um profissional melhor. Então, depende do que você escolhe fazer na vida, estudar e tal. E bom, isso era o que eu tinha para fazer nessa apresentação dessa madrugada. Eu acho que vocês viram aí, o horário já está bem tarde, mas eu quis ver se eu conseguia gravar. Vamos ver o resultado desse vídeo. E espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do passeio, né? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o joinha aí para poder ajudar a repercussão desse vídeo. Também comente aí se você compreendeu essa viagem, gostou do passeio, qual que foi a melhor paisagem. Vai ser legal saber. Fica à vontade e a gente se vê no próximo vídeo então. Falou, um abraço.